Olá, igreja! Olá, família! Seja bem-vindo ao culto online da IA Church. Enquanto o culto não começa, confira a nossa devocional da semana. Temos certeza que Deus irá falar com você. Deus abençoe. E aí, família, tudo bem? Eu sou o pastor Ramon Vilar e hoje eu estou aqui para falar a respeito da Páscoa. Nesse final de semana, nos 4 cultos, na verdade, nós celebraremos a Páscoa. A Páscoa para os judeus é a celebração do fim dos 400 anos de escravidão. Para nós cristãos, a Páscoa é Jesus. Ele que se sacrificou, Ele que morreu por nós e Ele que ao terceiro dia ressuscitou, pondo fim à maldição da cruz. Foi por causa dele que o João Batista um dia disse, lá em João capítulo 1, versículo 29, ele diz: "Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E foi esse Jesus que me libertou e que te libertou. Então o que eu quero falar para você, nesse dia, no dia especial de hoje, é que você abra o seu coração, que você abra a sua mente, abra e convide o Espírito para entrar na sua vida e transformar. Porque eu acredito e eu tenho certeza absoluta que se você clamar a presença de Deus, Ele vai se fazer presente na sua casa. A Páscoa é motivo de alegria. Páscoa é motivo de nós celebrarmos a vida, não simplesmente lembrar do sofrimento, do sacrifício, das chibatadas que Jesus tomou, dos açoites que Ele tomou, de como Ele ficou exposto naquela cruz. Ele não está mais naquela cruz, hoje Ele vive, Ele reina, Ele ressuscitou, Ele não está mais na tumba, Ele vive e está entre nós. Então, o meu convite para você é que você abra o seu coração e que você deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida e que Jesus, o sacrifício dele, faça sentido para você e que você decida, se ele viveu, se ele morreu por você, que você então viva por ele. Eu queria orar por você e entregar esse momento para Deus. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse dia, nós queremos te louvar e te agradecer pelo teu sacrifício. Nós desejamos a tua presença, nós desejamos mais do Senhor e nós reconhecemos que o teu sacrifício não foi em vão. Pai, nós pedimos que o Senhor nos use para que nós possamos levar o Evangelho àqueles que não escutaram ou então àqueles que estão distantes do Senhor. Que nós possamos relembrá-los do tamanho do seu sacrifício e do tamanho do seu amor por nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um culto extraordinário. Olá, igreja! Olá, família! Seja bem-vindo ao culto online da IA Church. Enquanto o culto não começa, confira a nossa devocional da semana. Temos certeza que Deus irá falar com você. Deus abençoe. E aí, família, tudo bem? Eu sou o pastor Ramon Vilar e hoje eu estou aqui para falar a respeito da Páscoa. Nesse final de semana, nos 4 cultos, na verdade, nós celebraremos a Páscoa. A Páscoa para os judeus é a celebração do fim dos 400 anos de escravidão.
para nós cristãos, a Páscoa é Jesus. Ele que se sacrificou, Ele que morreu por nós e Ele que ao terceiro dia ressuscitou, pondo fim à maldição da cruz. Foi por causa dele que o João Batista um dia disse, lá em João capítulo 1, versículo 29, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi esse Jesus que me libertou e que te libertou. Então o que eu quero falar para você nesse dia, no dia especial de hoje, é que você abra o seu coração, que você abra a sua mente, abra e convide o Espírito para entrar na sua vida e transformar. Porque eu acredito e eu tenho certeza absoluta que se você clamar a presença de Deus, Ele vai se fazer presente na sua casa. A Páscoa é motivo de alegria. Páscoa é motivo de nós celebrarmos a vida, não simplesmente lembrar do sofrimento, do sacrifício, das chibatadas que Jesus tomou, dos açoites que Ele tomou, de como Ele ficou exposto naquela cruz. Ele não está mais naquela cruz, hoje Ele vive, Ele reina, Ele ressuscitou, Ele não está mais na tumba, Ele vive e está entre nós. Então, o meu convite para você é que você abra o seu coração e que você deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida e que Jesus, o sacrifício dele, faça sentido para você e que você decida, se ele viveu, se ele morreu por você, que você então viva por ele. Eu queria orar por você e entregar esse momento para Deus. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse dia, nós queremos te louvar e te agradecer pelo teu sacrifício. Nós desejamos a tua presença, nós desejamos mais do Senhor e nós reconhecemos que o teu sacrifício não foi em vão. Pai, nós pedimos que o Senhor nos use para que nós possamos levar o Evangelho àqueles que não escutaram ou então àqueles que estão distantes do Senhor. Que nós possamos relembrá-los do tamanho do seu sacrifício e do tamanho do seu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um culto extraordinário. Olá, igreja! Olá, família! Seja bem-vindo ao culto online da IA Church. Enquanto o culto não começa, confira a nossa devocional da semana. Temos certeza que Deus irá falar com você. Deus abençoe. E aí, família, tudo bem? Eu sou o pastor Ramon Vilar e hoje eu estou aqui para falar a respeito da Páscoa. Nesse final de semana, nos 4 cultos, na verdade, nós celebraremos a Páscoa. A Páscoa para os judeus é a celebração do fim dos 400 anos de escravidão. Para nós cristãos, a Páscoa é Jesus. Ele que se sacrificou, Ele que morreu por nós e Ele que ao terceiro dia ressuscitou, pondo fim à maldição da cruz. Foi por causa dele que o João Batista um dia disse, lá em João capítulo 1, versículo 29, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi esse Jesus
que me libertou e que te libertou. Então o que eu quero falar para você nesse dia, no dia especial de hoje, é que você abra o seu coração, que você abra a sua mente, abra e convide o Espírito para entrar na sua vida e transformar. Porque eu acredito e eu tenho certeza absoluta que se você clamar a presença de Deus, Ele vai se fazer presente na sua casa. A Páscoa é motivo de alegria. Páscoa é motivo de nós celebrarmos a vida, não simplesmente lembrar do sofrimento, do sacrifício, das chibatadas que Jesus tomou, dos açoites que Ele tomou, de como Ele ficou exposto naquela cruz. Ele não está mais naquela cruz, hoje Ele vive, Ele reina, Ele ressuscitou, Ele não está mais na tumba, Ele vive e está entre nós. Então, o meu convite para você é que você abra o seu coração e que você deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida e que Jesus, o sacrifício dele, faça sentido para você e que você decida se ele viveu, se ele morreu por você, que você então viva por ele. Eu queria orar por você e entregar esse momento para Deus. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse dia, nós queremos te louvar e te agradecer pelo teu sacrifício. Nós desejamos a tua presença, nós desejamos mais do Senhor e nós reconhecemos que o teu sacrifício não foi em vão. Pai, nós pedimos que o Senhor nos use para que nós possamos levar o Evangelho àqueles que não escutaram ou então àqueles que estão distantes do Senhor. Que nós possamos relembrá-los do tamanho do seu sacrifício e do tamanho do seu amor por nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um culto extraordinário.
Olá, igreja, domingo de Páscoa. Que alegria estar celebrando a vida de Deus em nós. Hoje é um dia de celebração. Muitas vezes a gente acha que isso é um dia de lembrar da morte de Jesus. E talvez sim, talvez seja um dia de a gente lembrar da morte de Jesus. Mas se lembrar da morte, não se esquecendo que Ele ressuscitou no terceiro dia. Você deve ter ouvido aquela citação de Mateus 27, que Jesus, no final ali dos momentos na cruz, Ele olha para o céu e diz: Deus meu, por que me abandonaste? E eu queria te falar que Jesus não estava ali só reclamando: Deus, o que aconteceu? Onde o Senhor está? Ele estava dizendo, se referindo ao Salmos 22, que começa assim dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? E aquele salmo é um salmo profético. Ele relata, mesmo tendo sido escrito 1000 anos antes da crucificação de Jesus, ele relata detalhadamente o que Jesus passou na cruz. Mas o que eu quero dizer é que no final daquele salmo, e que Jesus quis trazer para aquele momento, é que Ele venceu sobre a morte. O final do salmo, ele diz assim, que todos os povos viriam e se curvariam diante de Deus. Jesus venceu. O final da cruz não foi ali naquele momento. O final da cruz não foi aquela tumba com o corpo de Jesus. O final da cruz foi aquela tumba vazia. Foi o corpo de Jesus ressurreto. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa confiança. Que nesse tempo de incertezas, você se apegue à presença de Jesus viva, ressurreta na sua vida. E que Ele seja a ressurreição na sua casa. Que Ele seja a ressurreição na sua vida. Senhor Jesus, nós damos espaço agora para o entendimento que o Senhor não está pregado a uma cruz, para o entendimento que o Senhor não é um mito, o Senhor não é uma lenda, o Senhor não é uma história, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é aquele que nos resgatou, o nosso intercessor, o nosso mediador. Nós temos entendimento agora e declaramos esse entendimento sobre as casas, de que o Senhor está vivo ao lado do Pai. Nós te amamos por isso, Jesus, por ter morrido na cruz e por ter nos dado acesso, livre acesso à presença de Deus, por ter rasgado o véu de cima a baixo. Muito obrigado porque o Senhor pagou a nossa dívida. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor. E nós seremos eternamente gratos. E nesse momento nós queremos lembrar disso, glorificando o seu nome e celebrando a sua vida em nós, Jesus. Louvado seja o seu nome. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroarem como rei. Não era de rubi ou diamante, mas era feita só de espinhos Por que tratar um rei desta maneira? E por que fazê-lo usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou ser real. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a colocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. O inimigo não desiste facilmente. Ele quer fazer usar coroa tal, mas tenha isso sempre em sua mente.
jamais terá de usar outra vez, e jamais terá de usar outra vez. Ele ressuscitou e Ele vive dentro de nós. Ele vive no nosso coração e é isso que nos fortifica, é isso que nos traz a paz que excede todo entendimento. E é sobre Ele que nós estamos cantando hoje, é sobre Ele que nós estamos louvando hoje, é sobre Ele. Aleluia. A esperança triunfou. Aleluia. Deus venceu tudo por mim. A morte não segurou. Cristo ressuscitou, vivo no trono está, e eu vivo pra te adorar. Yeah.
Jesus ressuscitou e vive está em mim. Em teu nome vive estou. A vitória eu tenho em ti. Jesus ressuscitou e vive está em mim. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. A morte não pode prendê-lo. A cruz não pode prendê-lo. Jesus ressuscitou. Vivo estou, a vitória tenho. Jesus ressuscitou. Ele vivo está em mim. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou. E vivo está em mim. Em teu nome vivo estou. A vitória tenho. Jesus ressuscitou. Ele vive, ele reina, ele está no nosso meio. Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou. A vitória tenho. Jesus ressuscitou. E vivo está em mim. Jesus ressuscitou. E vivo está em mim. A morte não pode prendê-lo. A cruz não pode prendê-lo. O inferno não pode prendê-lo. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E vivo está em mim. Tu és, ó Pai, o pão da vida que veio do céu e que nos alimenta, Senhor. O pão da vida vindo da glória. Muitas coisas foste aqui, um santo rei, um carpinteiro. Tu és a vida em mim, diga. Soberano, Isso. meu Redentor. Ele é o Deus conosco. Deus conosco, tu és um grande amigo. Vamos dizer mais uma vez, diga. Pão da vida. Pão da vida, Ei, vindo da glória. muitas coisas foste aqui. Muitas coisas foste aqui. Um santo rei, um carpinteiro. Diga, tu és a vida. Tu és a vida. Soberano. Soberano, Ei, meu Redentor. Deus conosco, tu és. um grande amigo. A palavra vive em nós. Vamos dizer o nome dele, diga. Jesus Cristo. Jesus Cristo, Esse é o teu nome. esse é o teu nome. Lançado no madeiro foi pra salvação chegar a mim. Diga mais uma vez, diga. Jesus Tu és a Cristo. vida em mim. Jesus Cristo, Esse é o teu esse é o teu nome. Lançado no madeiro foi pra Você já entendeu salvação isso? chegar Vamos dizer mais alto o nome dele, diga. Jesus Cristo. Jesus Cristo, esse é o teu nome. Lançado no madeiro foi. Lançado no madeiro foi pra salvação chegar a mim. Diga bem alto o nome dele,
porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. O Pai é 100% Deus, o Filho é 100% Deus, o Espírito Santo, ele é 100% Deus. E você deve conhecê-lo e experimentar a comunhão com ele dessa maneira. Tudo que nós experimentamos de Deus é através da obra do Espírito Santo. Quando você adora em espírito. Quando você louva em espírito. O Espírito Santo é fundamental para que cada área da tua comunhão com Deus seja expandida ao máximo. Você não pode perder os 7 estudos semanais sobre o Espírito Santo, de 5 de abril até o dia de Pentecostes. Confira toda segunda-feira, às 9 horas, no canal do YouTube da IA Church. Nós, IA Kids, acreditamos que levar uma criança a crer em Jesus é a coisa mais importante que podemos fazer por ela. Fazemos isso todos os finais de semana, através de brincadeiras, louvor e histórias. E claro que para isso acontecer, nós precisamos de você. Venha ajudar a somar a nossa equipe e a multiplicar o amor de Jesus. Venha ser um voluntário! Inscreva-se! Fique por dentro de tudo o que acontece na IA Church. Através do nosso aplicativo, você pode acompanhar a nossa programação, fazer inscrição para os nossos eventos e ter acesso a conteúdos exclusivos. Lembre-se de ativar as notificações para receber todas as novidades. A paz, meus queridos, que dia especial hoje, domingo de Páscoa, nós estamos celebrando a festa que eu creio ser a mais importante para o cristão. Nós sabemos que nesta festa, não é? Na festa da Páscoa, foi quando Jesus fez o seu maior sacrifício por nós. E quando nós celebramos esse momento especial, nós celebramos a Jesus o Senhor e nós celebramos a nossa salvação. Então, nesse domingo de Páscoa, nós vamos fazer a ceia do Senhor, não é?
comer do pão e tomar do cálice. Então é muito importante que você faça comigo. Talvez você ainda não tenha se preparado, mas tira um tempinho aí e vai pegar o seu pão ou uma bolacha salgada e o suco de uva para que nós possamos ceiar juntos, né? E você que está em família, é importante que você ceie em família também. Mas eu quero falar sobre a Páscoa abordando o pão e o vinho, que são os elementos usados, né, na ceia da Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa foi instituída por Deus quando Deus tirou o povo de Israel do Egito. Nós sabemos que a última praga que Deus derramou sobre os egípcios foi quando o anjo da morte passou e ceifou a vida dos primogênitos, não é? Dos egípcios. Todos os primogênitos, tanto os homens, não é? Como dos animais, eles morreram nessa praga. Mas Deus poupou o seu povo. Poupou o seu povo por quê? Porque eles tinham que sacrificar um cordeiro, pegar o sangue e passar nos umbrais da porta. E aí quando o anjo da morte passava, não entrava naquela casa, mas aquela casa estava protegida pelo sangue do cordeiro. Então esta foi a primeira foi a primeira Páscoa celebrada pelos judeus, e depois na sua lei, na lei de Moisés, Deus instituiu que eles sempre celebrassem esta festa, se lembrando do momento que Deus libertou o seu povo do anjo da morte. E a gente sabe que essa festa prefigurava o que iria acontecer um dia, não é? Quando o Cordeiro de Deus, que é Jesus, seria morto e o seu sangue seria então derramado sobre nossas vidas e o anjo da morte já não ceifaria mais as nossas vidas. Embora nós morramos, não é? Fisicamente, porque o nosso corpo se corrompe, mas através do sacrifício de Jesus, através da fé nesse sacrifício, nós temos a vida eterna em Deus. E isso é muito importante. Então, Páscoa fala disso. A primeira Páscoa foi instituída no Egito e depois foi dado pela lei de Moisés para que nós a celebrássemos. E teve um momento, né, quando Jesus tinha 33 anos, nos últimos dias da sua vida, ele vai com seus discípulos para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E a gente sabe que ele entra em Jerusalém aclamado pelo povo como rei e Messias, e parecia que tudo ia bem, não é? E Jesus manda preparar a ceia para ele e para os discípulos, e no momento que ele está ceando com seus discípulos, ele passa ali um ensinamento. E eu quero ler esse texto com você, que está lá em Mateus 26, de 26 a 29, que descreve este momento em que Jesus ceia com seus discípulos. E diz assim o texto: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Aqui, Jesus então começa a tomar a ceia com os discípulos. E a gente vê que existe dois elementos que estão presentes nessa ceia, que é o pão e o cálice. E o cálice era o cálice de vinho. E aqui Jesus ele termina dizendo: olha, eu vou tomar aqui, olha, e digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto da videira, que é o quê? O vinho, né? Até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Porque na verdade havia uma celebração onde eles tomavam
4 taças de vinho. Mas Jesus não tomou a última, que seria o cálice do Hiléu, o cálice do júbilo, o cálice da alegria. Porque este cálice Jesus tomará quando Ele se encontrar conosco, com a sua igreja, não é? Para celebrar o casamento, né? Do noivo que é Jesus, com a sua noiva que é a igreja. Aí então Jesus vai tomar o 4º cálice, que é o 4º do Hiléu, diante de Deus, estabelecendo ali o seu reino, né, com a sua igreja. E depois, quando Ele assumir em Jerusalém o trono sobre todas as nações, Ele estabelecerá o reino de Deus na terra. Mas naquele momento aqui, quando a gente lê esse texto, a gente vê Jesus celebrando com os apóstolos. E havia também o cordeiro que devia estar presente. Aqui não relata a presença de um cordeiro. Talvez porque ele não queira citar, talvez porque não estivesse ali. Mas o fato é que o cordeiro de Deus estava presente na figura, né, de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo seria o perfeito cordeiro de Deus. O cordeiro imaculado, sem pecado, que iria ser morto, não é? Iria derramar o seu sangue por nós. Então eu não sei se você já se preparou aí, mas agora nós vamos tomar a ceia. Eu vou pegar o pão, você vai pegar o seu pão aí e nós vamos tomar do cálice. Mas antes disso, eu quero orar por você e nós vamos tomar a nossa ceia. Assim como Jesus tomou a sua ceia com os discípulos, usando o pão e o vinho, nós vamos tomar agora a nossa ceia, tá bom? Eu vou orar primeiro. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer, porque Jesus se entregou por nós na cruz, e é por isso que nós, depois de 2000 anos, estamos aqui, Senhor Deus, para celebrar aquilo que Ele fez por nós, a demonstração do seu amor por nós. Porque através do seu sangue, como ele diz aqui, o sangue que seria vertido pela remissão de muitos, pela remissão de todos aqueles que crescem no seu sacrifício e que entregasse a sua vida a Ele. Nós seríamos resgatados, como somos resgatados pelo sacrifício de Jesus. É por isso que agora nós tomamos do pão, como Jesus disse: este é o meu corpo que será entregue por vós. O pão significa que o corpo de Jesus foi dado por nós. E o vinho significa que o sangue de Jesus foi derramado por nós para a remissão dos nossos pecados. Então, meu querido, se consagre ao Senhor, entregue a sua vida a Ele agora. Ou em salvação, se você ainda não fez. Mas se você já é de Jesus e quer consagrar a sua vida, este momento, consagre agora. E vamos tomar do pão e do cálice em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós agradecemos a Jesus pelo que Ele fez por nós. E vamos celebrar, não é? Não só a sua morte, mas a sua ressurreição. Porque Jesus, quando morreu, Ele desceu nas profundezas, não é, da terra, como diz a palavra lá em Efésios. Ele desceu e foi proclamar a sua vitória, não é? Para todos os principados e potestades, e depois nós sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então o que nós celebramos é a ressurreição de Cristo, porque a morte não deteve, porque Satanás não deteve, não é? A gente sabe que lá no Gênesis já foi profetizado este momento, porque quando o homem e a mulher caíram, Deus disse
que da semente da mulher iria nascer aquele que iria pisar a cabeça da serpente. E Jesus Cristo é aquele que pisou a cabeça da serpente, porque ele venceu a morte e ele triunfou. E a palavra de Deus diz que para isso se manifestou Jesus Cristo, para destruir todas as obras do diabo. Amém? Quando nós tomamos o pão e o vinho, nós fazemos isso para nos lembrar daquilo que Jesus fez. Nós lemos lá em Lucas 22:19, que diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. A gente sabe que a ceia, ela é uma ordenança de Jesus. Então nós devemos sempre fazer essa ceia com reverência e com temor, lembrando aquilo que Jesus fez por nós. Nós devemos fazer em memória, quando nós trazemos à memória aquilo que Jesus fez por nós, nós estamos felizes, plenos e alegres e tomamos posse de tudo que isso significa. Amém? Mas eu queria dizer também que neste momento, no momento onde nós celebramos a Deus, é importante que nós façamos com alegria e com adoração. E nós profetizamos, nós cantamos, nós ceiamos, nós nos alegramos, mas nós trazemos também uma oferta ao Senhor. Você sabia que cada festa, né, estabelecida por Deus, através da lei de Moisés, ela acontecia no final das colheitas, para que o povo pudesse vir e trazer as ofertas, né, de tudo aquilo que havia recebido do Senhor como provisão. E também ali eles deveriam se apresentar a Deus com sacrifícios. E cada um fazia segundo aquilo que podia, né? Segundo a sua condição financeira. Alguns ofereciam, quando tinham poucas rendas, ofereciam os pombos. Outros ofereciam cordeiros, outros ofereciam os bois, né? A gente sabe aqui que quem muito tinha, oferecia muitos sacrifícios, mas o importante é, como diz a palavra de Deus, que o povo não deveria se apresentar diante de Deus com mãos vazias. Em cada festa, o povo deveria trazer uma oferta no altar, uma oferta ao Senhor. E nós aqui, nós vamos trazer também uma oferta ao Senhor. Você tem a oportunidade agora de trazer a sua oferta, né? Não presencialmente, porque não estamos aqui, mas você pode acionar aí o QR Code e ver, né, os números das contas que você pode fazer um depósito. Mas o que é importante é que nós celebremos ao Senhor, trazendo a Ele uma oferta de adoração, uma oferta de gratidão por tudo aquilo, né, por toda a demonstração de amor que o nosso Deus fez por nós enviando o seu Filho. E nós também agradecemos Jesus, porque lá no Getsemane, mesmo com intensa luta, né, suando sangue, Ele disse sim para fazer a vontade de Deus e Ele não fugiu do seu sacrifício. Por isso agora, meu querido, você tem a oportunidade de trazer a sua oferta. Enquanto você ouve essa música, não é? Em adoração, você pode fazer o seu depósito aí e adorar ao Senhor. O pão da vida que veio do céu e que nos alimenta, Senhor. Pão da vida, vindo da glória. Muitas coisas foste aqui, um santo rei, um carpinteiro. Tu és a vida em mim, diga. Soberano, Isso. meu Redentor. Ele é o Deus conosco. Deus conosco, Tu és um grande amigo perfeito. Vamos dizer mais uma vez, diga. Pão da vida, Pão da vida, ei, vindo
eu gostaria agora de encerrar essa celebração falando de uma coisa que é muito importante. Você sabia que há poder sobrenatural quando nós trazemos a memória e quando nós celebramos a ceia do Senhor? Não é? Há uma esfera espiritual, há um poder, digamos assim, sobrenatural, onde Deus atua de maneira que nós muitas vezes não vemos, mas nós sentimos o seu agir. Não é? Há um texto que deixa claro sobre essa verdade, que está lá em 1 Coríntios 11, 27 a 32, que diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aqui Paulo está dizendo que ao tomarmos a ceia, a gente deve examinar o que há no nosso coração. Ou seja, muitas pessoas pegam esse texto e erradamente acham que se tiverem alguma coisa que os condenem, não deve tomar a ceia. Mas aqui o que Paulo está falando é exatamente o contrário. Que antes de você tomar a ceia, você deve orar ao Senhor e consagrar a sua vida. E se houver alguma coisa que você fez de errado, que o Espírito Santo tocar no seu coração, você ali entrega para Deus e toma a ceia. Porque quando você toma a ceia, você traz à memória o corpo de Cristo que foi dado por você e o sangue que foi derramado para a sua redenção. Não é? Para que os seus pecados fossem perdoados. E aqui diz assim, que muitas pessoas ficam doentes e algumas até dormem, ou seja, até morrem, porque não discernem o corpo. O que isso significa? Não significa que uma pessoa que tem pecado e toma ceia em pecado, fica doente ou vai morrer. Não, não é assim. Significa que aquele que toma ceia, come o pão e toma do cálice, e discerne o poder do sacrifício de Jesus, e toma posse desse sacrifício, não é? Toma posse desse sacrifício que traz a cura física, toma posse desse sacrifício que traz a libertação emocional, toma posse desse sacrifício que quebra suas cadeias, não é, com o mal. Essa pessoa que ao tomar a ceia discerne o poder que há no sacrifício de Jesus, essas pessoas são livres de todos esses males e essas cadeias. E não o contrário. Há muitos anos e muito tempo nós tínhamos essa visão errada de que qualquer coisa que façamos não podemos tomar a ceia porque vamos morrer. Não, meu querido, muito pelo contrário. Se você tem algo que você precisa confessar ao Senhor, confesse e toma a ceia, porque isso vai te trazer libertação. Se você tem uma enfermidade, creia que o sacrifício de Jesus te cura, toma a ceia que você será curado. Se você precisa de algo, alguma bênção que seja liberado na sua vida, tome a ceia, discernindo o corpo, discernindo o sacrifício, o que significa esse sacrifício de Jesus, que você terá a sua provisão e a sua bênção. Porque a palavra de Deus diz muito claramente que se o Senhor nos deu a Jesus Cristo, que se o nosso Deus nos deu a Jesus Cristo, o seu Filho, o seu melhor, não nos dará com Cristo todas as coisas?
Meu querido, com Cristo, com o seu sacrifício, tudo nos é acrescentado. Há um poder no corpo, há um poder no sangue, há um poder nesse sacrifício que nos transforma, que nos liberta, que nos traz a provisão, porque Deus faz maravilhas. Deus atua com poder neste momento nas nossas vidas. E para testificar isso, nós vamos ouvir agora um testemunho da pastora Silene, do pastor Robson. Eles tiveram uma experiência tremenda de bênção do Senhor ao tomarem a ceia. Shalom, estou aqui para testemunhar. Durante alguns anos atrás, eu fui acometida de uma enfermidade chamada leucopenia. É onde os glóbulos brancos caem muito. Os médicos chegaram a desconfiar que eu tinha leucemia e até AIDS. Mas não descobriram nem o motivo e nem a cura para aquela situação que me deixava tão debilitada. Por vezes era proibida de sair de casa, recebia atestados médicos para nem trabalhar, porque a minha imunidade ficava muito baixa. Mas, querido, quando o homem diz que é impossível, é o cenário perfeito para o milagre de Deus. Então, orando a Deus, eu fiz com ele um trato e combinamos assim. Eu creio que a ceia é o momento da manifestação da bênção de Deus. Afinal de contas, na ceia nós temos oportunidade de sentar-se à mesa com Jesus. E ali é lugar de cura, de restauração e de bênção. Crendo dessa forma, então, eu vim por vários meses e me sentava na igreja e tomava do vinho e comia do pão e falava assim a Deus: Jesus, que o teu sangue substitua o meu. Que o teu sangue venha agora ser transferido para o meu corpo, porque eu recebo aquele sangue que o Senhor derramou. Muitas vezes na nossa vida, a cura, o tratamento e a bênção de Deus, ela vem de forma processual. Foi assim com a vida de Naamã, que teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Foi assim com o povo hebreu, que deu 7 voltas em Jericó para conquistar a sua bênção. E foi assim também na minha vida. Por repetidos meses eu vinha, tomava do cálice, comia do pão e declarava essa vitória na minha vida. E creiam, aconteceu aquilo que era impossível para Deus. Meu sangue foi restaurado e pude receber e crer e testificar e hoje aqui testemunhar que Deus faz, que Ele opera. É muito bom participar da mesa com o Senhor. Ceia, muito mais que o ritual, também é um ato profético, porque nós repetimos aqui na terra algo que está acontecendo no reino espiritual. Por isso, tome a sua ceia com a sua família e declare junto ao Senhor que está com você na mesa as suas bênçãos, a sua graça e a sua misericórdia. Deus te abençoe. Meus queridos, não é fantástico o que Deus faz? Então hoje, ao celebrarmos a ceia, saiba que há um poder divino, que sai do nosso Pai, que sai dos céus, que sai do alto lugar, da presença de Deus e que vem até nós em Cristo Jesus, que veio até nós um dia. E hoje a gente sabe que Jesus Cristo está à destra do Pai, intercede por nós, mas Ele não nos deixou órfãos, Ele nos deixou o seu Espírito, que é o poder de Deus, o poder de Cristo manifesto em nós, para a nossa alegria, para a nossa segurança, para a nossa libertação, para a nossa salvação. Então eu quero terminar esta celebração agora, fazendo um apanhado aqui, um resumo com você sobre este significado, o significado da ceia do Senhor, que nada mais é que a celebração da Páscoa do Senhor, presente aqui, o pão, o corpo de Cristo entregue por nós e o cálice do vinho representa o sangue de Cristo derramado por você. E agora que a
paz do Senhor seja sobre a sua vida, que este poder regenerador, restaurador, provedor venha sobre a sua vida hoje, nesse dia de Páscoa, e que neste ano todo o Senhor te cubra através do seu sangue da morte, te cubra da enfermidade, te cubra do espírito de roubo, do espírito de escassez, e te traga perfeita abundância no Senhor em Cristo Jesus. Meu querido, para você e para a sua família, uma feliz Páscoa, um bom dia, uma semana na presença do Senhor em Cristo Jesus.